Olá, pessoal. Bom dia. Dando continuidade aos nossos assuntos, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre predicação verbal. Bom, antes de a gente falar de predicação verbal, nós temos que fazer algumas considerações sobre os tipos de verbos, né, que a gente vai estudar. Um deles são os verbos de ligação, né? O verbo de ligação é aquele que serve como elemento de ligação entre o sujeito e o seu atributo, isto é, ao seu estado ou às suas características. Nós estudamos bastante sobre esse tipo de verbo, que é aquele verbo que indica estado e que vai fazer essa ligação do sujeito com a característica. Essa característica é chamada de predicativo do sujeito. Exemplos: minha namorada está atrasada, eu sou poeta, nós ficamos alegres por ela, a novela continua enfadonha. Como vocês podem perceber, nesses verbos que estão destacados, nós observamos verbos de ligação, Eles fazem essa ligação entre o sujeito e o predicativo. E os verbos significativos? São aqueles que indicam ação, Para isso, a gente vai ter que estudar a transitividade verbal, que ocorre quando alguns verbos possuem complementos, necessários ou não. A esses verbos que exigem complementos chamamos de transitivos e aos que não exigem complementos chamamos de intransitivos. Então, pessoal, esses verbos que exigem o complemento, quando a gente faz a pergunta ao verbo, eles são chamados de transitivos. Aqueles que não exigem complemento são chamados de intransitivos. Por exemplo, aqui, eu amo o mundo. Eu paro aqui no verbo, Eu vou identificar o meu verbo, que é o amo, e eu digo assim, eu amo. Percebam que esse verbo, ele pede um complemento, Ele faz uma pergunta, por exemplo, eu amo o quê? O mundo. E aí eu tenho esse complemento, que é o meu objeto direto. Já aqui no segundo exemplo, o garoto dormiu. Percebam que esse verbo dormir, ele tem um sentido completo, ele não pede um complemento. Então, ele é chamado de verbo intransitivo. E aqui o verbo transitivo direto, também chamado de VTD. Verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem. Esse complemento é chamado de objeto direto, como eu falei, Exemplos: a mesa 3 pediu a carne bem passada. Aí eu vou parar novamente aqui no verbo. A mesa 3 pediu. Pediu o quê? A carne. Então, esse é um verbo transitivo direto e esse complemento a carne, já que não tem preposição, é chamado de objeto direto. Terminei a análise. Terminei o quê? A análise. Novamente, tem um complemento sem preposição. Agora sim entendo meus pais. Agora sim entendo quem? Meus pais, tá? Então, verbo transitivo direto e objeto direto. E o verbo transitivo indireto, VTI, Ele não vai ter sentido completo, novamente também, porque ele vai precisar de um complemento. Só que qual é a diferença do verbo transitivo direto para o indireto? É que aqui eu vou ter o uso obrigatório de uma preposição. O que são as preposições? São aquelas palavrinhas que servem para ligar umas às outras. Por exemplo, de, para, com, em, ao, tá? Essas palavrinhas aí que fazem essa ligação entre as palavras, elas são chamadas de preposições. E o complemento desses verbos, eles vão ser chamados de objetos indiretos. Por exemplo, não acredito no que ele diz. Quem não acredita em algo, Olha o em. Em é uma preposição. Então, no que ele diz, já vai ser um objeto indireto. Esperei-lhe pacientemente. A mesma coisa aqui. Esperei por quem? Por ele ou por ela, Então, também tem a preposição por. Podemos ir com você? Com é uma preposição. Então, é um objeto indireto. Certo? Temos também o verbo transitivo direto e indireto, Como o próprio nome diz, ele vai ter dois complementos, tá? Ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto, ou seja,
ele vai ter um complemento que é sem preposição e outro com preposição. Quando a gente analisa o verbo transitivo direto e indireto, a gente logo percebe que ele pede 2 complementos, que faz 2 perguntas, tá? Como a gente vai ver aqui nos exemplos. Enviei os postais aos clientes. Aí eu paro no verbo. Enviei o quê? Os postais. A quem? Aos clientes. Então, 2 complementos. Os postais, que é o objeto direto, e aos clientes, que é o objeto indireto. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Agradeceu o quê? A oportunidade. A quem? Ao chefe. Expus minhas dificuldades ao professor. Expus o quê? Minhas dificuldades. A quem? Ao professor. 2 complementos, um objeto direto e o indireto. Por isso ele é verbo transitivo direto e indireto. E os verbos intransitivos, como eu falei anteriormente, né, que são aqueles que não precisam de um complemento, pois já possuem sentido completo. Por exemplo, João nasceu ontem, a planta morreu de sede, adormeci cedo. Tá? Esses verbos que estão destacados, eles não fazem aquelas perguntas que eu estava fazendo, porque eles já têm um sentido completo. Mas aí vocês podem perguntar, e essas palavras que estão acompanhando, por exemplo, ontem, de sede, cedo, tá? Essas palavrinhas, elas somente acompanham esses tipos de verbos intransitivos, atribuindo circunstâncias. Elas são chamadas de adjuntos adverbiais, que a gente também já estudou, tá? O que são os adjuntos adverbiais? São aqueles termos que indicam as circunstâncias em que se dá a ação verbal, né? Circunstância de tempo, lugar, modo, dúvida, afirmação, entre outros. Por exemplo, o alpinista subiu cautelosamente a montanha. Cautelosamente está atribuindo uma circunstância de modo, foi o modo como ele subiu. Exemplo 2, ele é muito inteligente. Novamente, o muito está atribuindo uma circunstância de intensidade. Então, essas palavrinhas que atribuem essas circunstâncias são chamadas de adjuntos adverbiais. E aqui a classificação, né? Afirmação, esses adjuntos podem ser de afirmação, assunto, causa, olha, falaram sobre futebol, causa, os homens morrem de fome, companhia, fui ao cinema com meu amigo, dúvida, talvez ela volte para mim, efeito, sua atitude redundou em prejuízos, finalidade, sair a passeio, instrumento, cortou-se com a faca. E aí tem vários, né? Intensidade, lugar, meio, você vai ter que analisar qual circunstância está sendo atribuída em cada frase, tá bom? Para fazer essa classificação. Então, espero que tenham entendido, né? Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Obrigada pela atenção e até a próxima.